Queridos pupilos e pupilas, doutores e doutoras, boa noite, como estamos? Bem, ontem então a gente fez a correção da nossa prova, uma prova que foi muito reflexiva, muito pensativa, fiquei muito satisfeito com o resultado, tá? Não com relação às notas, as notas foram sim boas, mas por ter conseguido o meu objetivo principal, que foi forçar o raciocínio de vocês, né, induzir vocês à prospecção jurídica de um caso extremamente complexo, né? Bem, pessoal, então hoje, né, sextou com S de sucesso, com S de sucesso, e sucesso é direito penal, é direito penal na veia, é direito penal do Hugão. E aí, para a gente discutir direito penal hoje, nós precisamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos desmistificar o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós precisamos enfrentar alguns paradigmas, alguns pressupostos, para que vocês entendam de uma vez por todas a diferença entre o Estatuto da Criança e do Adolescente com os delitos previstos no Código Penal, a diferença entre o tratamento do inimputável da pessoa menor de 18 anos, quando essa pessoa ela comete uma infração penal. A gente não diz que o menor de idade comete um crime, ele comete um ato infracional análogo a crime. E aí a gente vai entender o porquê disso, tá? E a gente vai fazer essa leitura com uma pergunta. É uma pergunta que eu deixo aqui expressa e com a construção do raciocínio, no segmento da aula, nós vamos responder essa pergunta. E a minha pergunta, ela deriva justamente de um caso concreto. Como os doutores disseram que gostaram do caso concreto trazido na avaliação, eu trouxe hoje outro caso concreto para a gente trazer um questionamento e no raciocínio da aula responder esse questionamento. Tá? Então, vamos lá, então, para o estudo do nosso caso concreto. Nós temos o seguinte: João tem 16 anos, tem 17 anos de idade. Então, João tem 17 anos de idade, tá? E com 17 anos de idade, João, eu já falei para vocês que não comete crime, ele comete ato infracional análogo a crime. Com 17 anos de idade, João comete ato infracional análogo ao artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Estou falando aqui de tráfico de drogas, tá? Vamos imaginar que João tenha cometido um dos verbos, uma conduta trazida aos verbos nucleares do tipo misto alternativo previsto ao artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Sabemos que o artigo 33 da supracitada legislação é um tipo misto alternativo. Por quê? Porque basta que o agente pratique um único dos verbos nucleares ali previstos para a incidência do dispositivo. E ainda, que se o agente pratique mais de um dos verbos nucleares ali previstos, por exemplo, se ele tem em depósito e ainda expõe à venda ou vende efetivamente a substância ilícita, isso não faz incidir qualquer concurso, isso não faz incidir uma duplicidade de atos ilícitos. Nós temos ali ainda que a alma cebosa pratique mais de uma conduta descrita nos verbos nucleares do tipo misto alternativo da legislação de drogas. Nós temos ali, na forma do artigo 33, que ele responderá por delito único. Então é por isso que nós temos ali um tipo misto alternativo, beleza? E aí, dito isso, para a gente continuar na sequência do nosso raciocínio, construindo esse questionamento, a minha pergunta meu caso concreto vou chegar na pergunta daqui a pouco. Então, o meu caso concreto o João, ele tem 17 anos de idade, tá? E aí, quando com essa idade, ele comete um ato infracional análogo ao crime de
tráfico de drogas, análogo ao artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. E aí, nesse caso, qual é o nome, a nossa primeira pergunta, qual é o nome da peça inicial que inicia, tá, essa persecução investigatória para a aferição de culpa do sujeito? Nós temos que o processo é inaugurado lá, né, no procedimento comum, nós temos que o processo é inaugurado com a denúncia. Quando é criança e adolescente, a gente não tem denúncia, nós temos ali uma representação. Então a peça que inaugura e que pede as iras da lei em relação à conduta praticada por um menor de idade não se chama de denúncia, é chamada de representação. Então vamos imaginar que o Ministério Público tenha representado ou tenha apresentado uma representação em face de João, em razão das condutas elencadas lá no artigo 33 da Lei de Drogas. E aí, essa representação, a gente não diz que ela enseja uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória. Ao contrário, a representação, ela é julgada procedente ou é julgada improcedente. A representação, ela pode ser julgada procedente ou ela pode ser julgada improcedente. Veja-se que os termos são mais, inclusive, filiados lá ao direito civil do que propriamente ao direito penal. Então, quando um sujeito menor de idade sofre uma representação, essa representação ela é julgada procedente ou improcedente. E no caso de João, a representação foi julgada procedente, tá? No caso de João, a representação foi julgada procedente. Então, quer dizer, o conjunto probatório deixou indene de dúvidas claro que o agente teria cometido a infração penal, teria cometido o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. E a minha pergunta é, agora que são elas, agora que a gente chega na treta, a minha pergunta é, nós podemos utilizar essa representação julgada procedente, olha lá, nós podemos utilizar essa representação julgada procedente em desfavor de João, quando João, na vida adulta, volte a delinquir. A minha pergunta é, nós podemos utilizar essa representação julgada procedente em desfavor de João, quando João, na vida adulta, volte a delinquir? Ilustrando, essa representação foi julgada procedente. Imaginemos que João tenha sido submetido a uma medida de internação. João tenha sido submetido a uma medida de internação. Cumprida o prazo estipulado pela autoridade judiciária, pelo juiz, João é posto em liberdade. E já na vida adulta, não satisfeito com a internação que já amargou, já na vida adulta, João volta a delinquir. Tá? E aí João comete um novo delito na vida adulta. Agora sim João comete o quê? Crime. Agora sim João comete crime. Vamos imaginar, inclusive, que tenha sido de forma específica. João comete o mesmo supracitado artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Tá? A minha pergunta é, nesse contexto, a alma cebosa, depois de adulto, volta a delinquir, volta a cometer, inclusive, crime da mesma natureza. Lá ele cometeu um ato infracional, mas agora ele comete crime da mesma natureza daquele cometido quando menor, daquele ato infracional análogo a crime cometido como menor. A minha pergunta é, nós podemos usar aquela representação lá, que foi julgada procedente, e inclusive ensejou o quê? Ensejou medida de internação contra João. Nós podemos utilizar isso em desfavor de João, quando João,
na vida adulta volta a delinquir. É aí que reside a treta. É aí que a gente tem o problema. É aí que nós vamos nos debruçar na aula de hoje, tá? Então é sempre assim, é sempre trazendo polêmica, é sempre trazendo casos recentes que nós iniciamos, principalmente as nossas aulas presenciais, perdão, as nossas aulas ao vivo, mas as aulas gravadas também. Eu gosto de trazer o caso concreto para vocês pensarem junto comigo, para vocês morrerem de saudade. No final de semana, vem feriadinho aí, eu tenho certeza que vocês vão morrer de saudade e vão ver esse vídeo umas 4 ou 5 vezes cada um, por conta da saudade que vocês vão estar sofrendo com ela, em razão aí do carinho que vocês têm por mim. Então, na verdade, nós temos que fazer a análise desse raciocínio com a introdução do tratamento da criança e do adolescente em Terra Brasília, com a introdução do tratamento da criança e do adolescente na legislação brasileira. Pessoal, primeira coisa, tá? Nós temos que enfatizar, nós temos que deixar isso muito claro, tá? Que a criança e o adolescente têm um tratamento especial na legislação brasileira, porque dentro da Constituição Federal nós temos uma diretriz constitucional que nos subsidia, ou perdão, que subsidia um princípio que se chama proteção integral da criança e do adolescente, e um outro princípio que chama maior interesse ou melhor interesse da criança, e um outro princípio que chama proibição da proteção deficiente. Proibição da proteção deficiente. Temos então um jogo de princípios envolvidos que, inclusive, sendo diretriz constitucional, para quem não sabe o que é diretriz constitucional, diretriz é algo que a Constituição direciona ao legislador para que, se não houver já norma promulgada, que o legislador se debruce em promulgar, tá? Então, para quem não sabe o que é diretriz, está explicado. Então, nós temos ali uma diretriz constitucional, no sentido de que é dever da sociedade, como um todo, a proteção da criança e do adolescente, e é daí que deriva também o princípio da co-culpabilidade. É daí que deriva também o princípio da co-culpabilidade. O princípio da co-culpabilidade, inclusive, tem uma reverberação muito mais internacional do que propriamente nacional. Veja-se que quando eu digo reverberação internacional, eu não estou dizendo que ele é mais aplicado em âmbito internacional, não. Eu estou dizendo que ele é um princípio universal, que ele faz um estudo da personalidade jurídica ou da pessoa humana, ou da dignidade da pessoa humana, tá? Aonde quer que essa pessoa esteja, ou seja, independentemente do Estado-nação, que jurisdiciona esse indivíduo, independentemente do Estado-nação, que jurisdiciona esse indivíduo. Tranquilo até aqui, tranquilo até aqui. E o que nos diz o princípio da co-culpabilidade? O que nos diz, que é mais próximo, né, do direito penal, o que nos diz lá também o princípio da proibição da proteção do deficiente, ou do melhor interesse da criança e do adolescente? Pessoal, note-se, né, que o princípio da proibição da proteção do deficiente, o princípio do melhor interesse da criança, eles têm aplicabilidade nos diversos ramos do ordenamento jurídico, tá? Melhor interesse da criança, muitas vezes, é inclusive suscitado nas sentenças cíveis da vara da família, no sentido de propiciar guarda compartilhada, ou ainda de restringir guarda a um único genitor, ou ainda de se exigir que o direito de visitação do outro genitor seja assistida, tá? Isso aí tudo com fundamento no princípio do melhor interesse do menor, tá? Do melhor interesse do menor. E aí, para a gente tratar um pouquinho de co-culpabilidade, ou do que seria co-culpabilidade, nós temos que deixar expresso, nós temos que deixar claro
que a co-culpabilidade ela tem incidência conforme o princípio da universalidade dos direitos humanos, no sentido de que os direitos humanos são direitos de todo e qualquer cidadão, independentemente de qualquer qualidade, independentemente de qualquer condição. Então, direitos humanos são aplicáveis a todo e qualquer cidadão, independentemente de qualquer condição, e isso quem nos diz é o princípio da universalidade, que já linka com o mínimo ético irredutível. O que é o mínimo ético irredutível? Bem, o mínimo ético irredutível é o conjunto de direitos e garantias fundamentais. O mínimo ético irredutível é o conjunto de direitos e garantias fundamentais sem os quais o ser humano não pode alcançar a sua plena dignidade. Tá? O mínimo ético irredutível são o conjunto de direitos e garantias fundamentais sem os quais o ser humano não consegue ou não pode alcançar a sua plena dignidade. Veja que nos termos da nossa Constituição, o alcance da dignidade, né, nós temos uma Constituição muito bem elaborada nesse sentido, tá? O alcance da dignidade, se a norma constitucional fosse aplicada ipsis literis, basta perceber que a Constituição exige que o salário mínimo confira a todos o direito de alimentação, lazer, vestiário, etc. Nós percebemos que o salário mínimo não é suficiente para isso, tá? Então, se a Constituição fosse aplicada ipsis literis, obviamente, com toda certeza, nós teríamos dignidade para todo e qualquer cidadão dentro do território nacional, isso aí é amparado pelo Estado. Contudo, nós sabemos que, infelizmente, não é assim que funciona. Infelizmente, nós temos que a Constituição ela é muito bonita, ela é muito bela, mas infelizmente os seus termos não são aplicados, tá? Muitos direitos e garantias fundamentais são massacrados, são desconsiderados, principalmente se tratando de famílias ou de pessoas humildes, de pessoas estigmatizadas, né, de favelados e etc. Nesse caso, nós temos uma restrição ainda mais das percepções dos direitos e garantias fundamentais elencados na Constituição Federal de 88. Mas o que a gente tem que destacar? O que tem que ficar bem claro? Bem, além disso, trazendo a inaplicabilidade relativa, porque em vários pontos sim a Constituição é aplicada, então a inaplicabilidade relativa da Constituição Federal, nós temos aí o princípio da co-culpabilidade, que foi o que eu elenquei para vocês, no sentido de que o princípio da co-culpabilidade é uma percepção universal, ou seja, ele se aplica em todos os estados, nações, em todos os países e não só no Brasil. E o princípio da co-culpabilidade, ele nos diz que o Estado, ele não pode de forma alguma se esquivar das suas obrigações perante a criança ou adolescente ou perante qualquer outro jurisdicionado. E ainda, que quando o Estado não assume o seu posto ou o seu lugar de garantia da dignidade dos seus jurisdicionados, em sendo a situação excepcional de penúria, em sendo a situação excepcional de violência, em sendo a situação excepcional de contato com drogas, em sendo a situação excepcional, né, de desconsideração geral da dignidade da pessoa, não é exigível que essa pessoa atue conforme o direito. E nesse ponto, quando a gente diz conforme o direito, nós temos que fazer a leitura do ramo do ordenamento jurídico mais importante, do ramo do ordenamento jurídico mais bonito, do ramo do ordenamento jurídico que a gente sabe que é o direito penal, que é aquele que traz normas proibitivas e comina sanções. E a partir do momento que se combina sanções, nós temos que fazer a análise do seguinte caso. Ora, uma criança que
começa a olhar os irmãos aos 12 anos porque foi abandonada pelos pais, então já cria os irmãos menores com 12 anos. Tem o primeiro contato com droga logo após. Aos 13 já foi violentada sexualmente 3 vezes. Aos 14 se vicia completamente em narcóticos, pedindo moeda aos sinais, andando descalço, etc. O Estado cagou mole para esse indivíduo. O Estado não se preocupou em garantir esse indivíduo o que era ali previsto. E a minha pergunta é razoável exigir que esse indivíduo atue conforme o direito? No próximo bloco, vocês vão entender o que isso tem a ver com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Já já a gente volta.